Vamos falar sobre algumas respostas curtas para umas perguntas que foram feitas. Ontem nós tivemos algumas perguntas e aí a gente vai responder a essas perguntas. Deixa eu ver se tem alguém aqui que colocou alguma pergunta. Tá ok. Não temos, então, pelo menos por enquanto, né? Então, deixa eu ver aqui as perguntas de ontem para que a gente possa responder. A primeira pergunta diz assim: se é pecado ter mais de uma esposa, por que Davi, que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus, né? Por que Davi e outros tiveram? E dá a entender que Deus aceitava e permitia, Deus até abençoava essa atividade. Então vamos ver aqui. O pecado, presta bem atenção, que essas orientações aqui não é específico a um tipo de pecado, mas em geral. O pecado não está em ter mais de uma esposa. O pecado não está no divórcio. O pecado não está nas coisas e nos eventos, mas em motivos que temos para fazer aqueles eventos. Os motivos. Por que eu vou ter tantas esposas? Por que eu vou me divorciar? Por que eu vou fazer isso ou aquilo? Então, o pecado está nos maus motivos que eu tenho para isto. O que mais? Mas os motivos que temos para fazer, se forem contrários à vontade de Deus e nas consequências do que fazemos, se forem contrários à vontade de Deus. Então, quais as consequências de ter várias esposas? Quais as consequências do divórcio? Então, aí estaria o motivo do divórcio. Tá? As ações, tudo no mundo, são neutras. Agora, os motivos que temos para fazer uma coisa ou outra é que vai fazer com que aquela coisa seja prejudicial, né? Ou as consequências dela. Eu posso fazer bem intencionado uma coisa, mas aquilo ser prejudicial para outras pessoas. Então a coisa se torna negativa. Tá? Se for encontrar a vontade de Deus. Ter muitas esposas não é pecado em si, mas se isto gerar prejuízo para elas ou se gerar escândalo à sociedade. O desconforto e o impedir que pessoas cheguem ao Senhor produz tristeza, pecado contra Deus. Né? Então, se for desconfortante, se uma esposa, não, eu não aceito ser esposa ser mais uma esposa, eu não aceito. Se é ruim para ela, então é pecado. Né? O que eu faço não pode ser prejudicial às outras pessoas, que são pessoas amadas de Deus. Então, vai me prejudicar e vai prejudicar o meu relacionamento com Deus. Se isso vai produzir, digamos, a esposa concorda, não, eu aceito que eu seja mais uma esposa, né? Mas isso, naquela sociedade, vai gerar escândalo. Então, deve ser evitado. Tem muito a ver com aquela palavra de Jesus, de Paulo, né? Onde ele orienta o seguinte: se alguém lhe convidar para ir a uma festa, vá e coma de tudo. Mas se alguém lhe disser, olha, não coma porque isso aí foi dedicado a deuses, né? Então não coma, não por causa da comida, mas por causa do escândalo na cabeça daquela pessoa. Por quê? Deus ama aquela pessoa. E na criancice dela, ela se escandaliza em você comer isso. Então, para o bem dela e pelo amor de Deus para com ela, aquela criancice dela, né? Não é a criancice, mas a ela que tem aquela criancice, então deixe de comer, por amor a Deus. Entendeu? Então, é nesse sentido também qualquer outra coisa. As coisas em si não são ruins. Ruim, elas se tornam quando nós usamos por motivação errada, ou se elas, mesmo a gente fazendo bem intencionadamente, elas vão prejudicar outras pessoas. Então, isso se torna algo desagradável a Deus. Tá bom? Segundo
Segunda pergunta. Existem santos entre as pessoas? Tem gente que pode ser chamado de santo entre as pessoas? A resposta é não e sim. Não existem, porque a Bíblia afirma que ninguém em si mesmo é justo, ninguém busca a Deus, ninguém entende Deus, ninguém é nada, é nada disto por si só. Mas existem santos por um só motivo. Deus perdoa em Jesus, na cruz, a todos que passam pelo novo nascimento. E isto faz a pessoa ter todos os seus pecados perdoados, e isto faz delas pessoas santas. São pecadores sem nenhum pecado, pois todos foram perdoados na cruz em Jesus. Tá bom? Então, sim e não. Tá bom? Ou não e sim. Existem santos entre pessoas, entre os homens. E a terceira pergunta: Deus castiga as pessoas más? Não. Se Deus fizesse isso, não sobraria ninguém no mundo. Somos maus, injustos, perversos, desobedientes. Se ele fizesse isso, saberíamos que somos plenamente merecedores. Mas ele não faz, por dois motivos. Ele nos ama e sabe que somos vítimas da queda de Adão, vítimas do pecado original. Agora, quem é mau sofre mais do que quem não é mau. Pois quando você age contra alguém, você age mais contra si mesmo. Você mesmo provoca situações contrárias a você. É uma certa semelhança com essa coisa que é dita por aí, de que da lei do retorno, né? Aquilo que você faz volta contra você. Não é exatamente assim, entendeu? Acontece que eu sou mau, vou fazer o mal a alguém, esse motivo, essa coisa que está dentro de mim e me leva a fazer mal a alguém, é essa coisa que vai me prejudicar. Tem uma frasezinha que diz assim: fica sempre um pouco de perfume em quem oferece rosas. Mas acontece que também fica mau cheiro em quem oferece maldade. E esse mau cheiro é quem vai prejudicar a pessoa. Não precisa ninguém fazer nada lá fora contra ela, apesar que vai haver. Por quê? Porque as pessoas vão ver, as pessoas vão começar a reagir, as pessoas vão, não é? Vão criar um ambiente desagradável para essa pessoa. Mas não precisava nem fazer isso. Por quê? O mesmo ímpeto que leva alguém a ser mal para alguém é o mesmo ímpeto que vai prejudicar a própria pessoa. Entende? Então, a pessoa, na verdade, está plantando o que ela já tem colhido. Tá? O que mais? Desconfiado de tudo. Sim, aqui está falando que quem é mal sempre é desconfiado, acha que tudo é mal mesmo, e isso prejudica ele, né? Isso promove situações más para você mesmo. O pior inimigo do mal é ele mesmo. O pior inimigo, se eu sou uma pessoa má, o pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo, porque eu é que vou fazer todo mundo achar que todo mundo é meu inimigo, todo mundo está agindo contra mim, e essa coisa toda. Tá bom? Então, essa é a resposta para essa situação. O que é que eu vou fazer aqui?